Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Lopes e hoje eu vou apresentar para vocês a formação sobre deficiência auditiva e surdez. É por meio da audição que nós conseguimos escutar todos os sons que estão em volta de nós e também conseguimos nos comunicar. A nossa orelha é uma obra da engenharia. Ela é dividida em 3 partes. A primeira é a orelha externa. Ela inicia aqui fora, ó, na parte que a gente chama de aurículo e vai até os ossículos. A segunda parte é a orelha média, onde estão os canais semicirculares e o tímpano, ou membrana timpânica. A terceira parte, a orelha interna, está a cóclea e o nervo auditivo. O nervo auditivo é aquele que manda o comando para o cérebro, onde o cérebro reconhece os sons. Existem 4 graus de perda auditiva. A perda auditiva leve, a moderada, a severa e a profunda. E quais são as principais causas da deficiência auditiva? Pode ser por rubéola, por cachumba, meningite, algum trauma e até por medicação. Devido ao grau da perda auditiva, ela é dividida em 2 grupos, os deficientes auditivos e os surdos. O deficiente auditivo está englobado os de deficiência de perda leve e moderada, e os surdos são profunda e severa. Então, existem 2 formas da gente estar trabalhando com esses 2 grupos. O deficiente auditivo, ele não necessita de libras. O surdo, ele necessita, porque não consegue chegar a ouvir mesmo aparelhado. Então, o que é a deficiência auditiva? A deficiência auditiva é uma dificuldade para ouvir. Agora, o surdo, ele tem uma incapacidade para ouvir. Então, mesmo que você grite com ele não vai conseguir compreender o que você está falando. Conseguir entender a diferença dos 2? Existem aspectos que podemos observar desde bebê em casa. Por exemplo, se você tem um bebê que está no berço, não chora muito, está brincando, cai alguma coisa muito barulhenta, ele não se assusta ou ele não procura de onde vem o som, é bom ficar alerta. Ou ao contrário, o bebê chora muito e mesmo a mãe chegando e falando, a voz da mãe não acalenta. Porque normalmente um bebê ouvinte, quando está chorando muito e a mãe chega, ele escuta a voz dela e aquilo acalenta, acalma o bebê. O bebê surdo não vai conseguir escutar. Então também um bebê que chora muito e não consegue se acalmar é também um foco de observação. E outra coisa também importante saber, uma criança surda também passa o mesmo processo de aquisição de linguagem de uma criança ouvinte. Então, os 6 primeiros meses, a criança tanto surda quanto ouvinte, ela balbucia. Então a criança que fica mamamá, papapá, angu, tudo aquilo que ela fala, a criança surda também fala. Só que aonde que acontece o problema? É que a criança com 6 meses, que ela tá lá falando mamamã, a mãe vai chegar e falar, ai, falou mamãe. A criança consegue significar aquele som que ela está fazendo. O que acontece com a criança surda, então? Ela também vai fazer mamamã e a mãe vai chegar e o que ela vai ver? Entenderam? Ela não consegue significar aquilo que ela balbuciou. Então, existem famílias que chegam ao médico e falam, mas meu filho ouvia e parou de ouvir. Não é que ele parou de ouvir. A questão é que ele estava no período de balbucio e até falando algumas coisas, mas ele não teve um retorno auditivo. Então, não tinha o significado daquilo que ele estava falando. Então, são pontos importantes de observação. Agora, eu vou conversar com vocês. Família, pai, mãe, primo, tio, vizinho, amigo, aquele que está convivendo com a criança surda. Primeira coisa, pais, tratem o seu filho surdo como qualquer outra criança. Ele também precisa de regras, ele também precisa de tudo aquilo que outra criança tem. Não faça diferença, não superproteja, não coloca ele numa bolha. Ele precisa ter autonomia, ele precisa viver, ter as decepções da vida e saber lidar com isso. Porque depois ele vai crescer, ele vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, casar, vai ter filhos. Então, ele precisa de tudo isso. Ele tem que ser preparado, igual a gente prepara qualquer outro filho.
Tenha uma comunicação com ele, faça com que ele consiga se expressar de qualquer forma. Lógico que vocês precisam buscar e fazer um curso de Libras, e a criança também precisa aprender para poder se comunicar. Mas enquanto isso, crie uma forma de comunicação com seu filho, com seu vizinho, com seu primo, amigo, irmão ou quem for. Crie essa forma de comunicação que é super importante. E além dessas, não importa o grau de perda, cante com a criança, conte histórias, brinque com ela, estimule essa criança o tempo todo. Não importa se ela não ouve nada, mas ela vai perceber que você está cantando com ela, ela vai perceber que você está contando uma história, vai estar mostrando as imagens para ela. Faça com que a criança faça parte de todo esse mundo que tem dentro da sua casa, tá bom? Fica a dica para vocês aí, para todos os pais, para todos os familiares, para aqueles que precisam. Agora, nós vamos falar da mediação para criança deficiente auditiva. Lembra da deficiência auditiva? É aquela que tem uma perda leve ou moderada. Então, não existe uma mediação totalmente diferente. O que mais precisa é de um apoio visual. A criança mais próxima ao professor, longe de portas e janelas, porque o som atrapalha, né? Estar sentado ao meio, próximo ao professor. Vamos pensar quando a gente for trabalhar uma questão da escrita de uma palavra. Uma criança que não tem deficiência auditiva, ela faz o quê? Ela busca uma pista auditiva para escrever. O que significa isso? Se você fala para ela, escreva cavalo, ela vai pensar e vai começar K, C-A e vai pôr. E aí, vá. Isso dela repetir a sílaba se chama pista auditiva. Agora, uma criança que tem deficiência auditiva, a hora que você vira para a criança e fala, escreve cavalo, primeira coisa que vai vir na cabeça dela é a imagem de um cavalo. E depois ela vai buscar os fonemas e as sílabas para poder escrever. Então, o apoio visual é muito importante. Mas cuidado, não adianta colocar aquele monte de cartaz pela sala. Sempre importante colocar palavra e uma imagem. O concreto e as vivências também são importantes para a aprendizagem. Você pode explorar com o visual, mas também outra coisa importante são os jogos, onde a criança vai desenvolver e vai criando uma atenção para essa audição. E como acontece a mediação com os surdos? Nós também precisamos do visual, mas vem algo a mais com esse visual, que é o sinal. Então, nós vamos colocar bola e escrito bola, porque ele vai relacionar que isso daqui é uma bola, porque ele conhece uma bola. Mas aí ele vai começar a perceber que embaixo tem letras que formam essa palavra que tem o mesmo significado de bola, a imagem de bola e a escrita de bola. É importante também a questão da sinalização dos espaços. Sabemos que a pedagogia moderna coloca que não existe necessidade para as crianças ouvintes, mas para os surdos precisa. Então é importante colocar na janela, escrito janela e o sinal de janela, porta, escrito porta e o sinal de porta, para a criança poder reconhecer esse ambiente e ao mesmo tempo ele está aprendendo língua de sinais. E o mais importante de tudo é você ter vínculo com o aluno. Não importa a forma que você vai achar para se comunicar, se ele conseguir falar com você, mas o importante é o vínculo entre professor e aluno. Lógico que depois você vai ter que buscar um curso de Libras para aprender e poder se comunicar melhor. As atividades vão ter que ser adaptadas, vai ter que haver uma adaptação desse currículo, colocar atividades sinalizadas, mas você não precisa fazer só para o aluno que é surdo, você faz para toda a sala, porque todo mundo precisa aprender a se comunicar com um amigo. A alfabetização como ocorre? A alfabetização ocorre como qualquer outra criança ouvinte, foneticamente. Então, você pode criar essas atividades adaptadas, usar de jogos adaptados também com Libras para trabalhar com todos e para que todos aprendam a língua de sinais. E aí? Tá bom? Valeu as dicas?
Vamos falar só um pouquinho de Libras, só para vocês terem uma noção do que é a língua de sinais, porque nós vamos ter uma formação só explicando sobre Libras. Então, fica combinado para vocês assistirem essa formação também. O que é a língua de sinais? É a forma de comunicação das pessoas surdas. O nome é Língua Brasileira de Sinais. Ela não é uma linguagem. Como língua, ela é como qualquer outra língua. Língua portuguesa, língua inglesa. Deu para entender? Ela é viva, ela se modifica. E a língua brasileira de sinais também tem toda uma gramática, tudo que qualquer outra língua falada tem. Então, o certo é língua brasileira de sinais e não linguagem, que as pessoas costumam falar. A base da língua de sinais são 5 parâmetros. Se você sabe esses 5 parâmetros, você consegue realizar o sinal, que são o ponto de articulação, que é onde vai ser feito o sinal. Acima da cabeça, abaixo, ao lado, ao centro. Tem a configuração de mão, que é como vai se posicionar a mão para fazer o sinal. A orientação, para que lado vai? Para frente, para trás, se tiver movimento, para cima, para baixo, na diagonal. E o principal da língua de sinais, que é a expressão facial e a corporal, que vai dizer tudo o que você vai querer expressar mesmo. Seja se você está bravo, se você não está, se você está perguntando, se você está admirado. É a expressão facial que vai dizer isso. Eu quero agradecer muito, muito obrigado por vocês terem assistido essa formação. E a gente se encontra logo, logo. Tchau, tchau.